Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai tratar de conclusão do inquérito policial, sem abordar o tema arquivamento, que vai ser tratado numa aula à parte. Vamos lá, então? Vamos compartilhar a tela. Ótimo, tá aí na tela, então, para vocês. Conclusão do inquérito policial. Então, a gente já estudou noções, características, formas de instauração, providências. Já estudamos muitas coisas envolvendo o inquérito policial. Está chegando a hora da gente concluí-lo, né? Então, primeiro passo, quando a gente estuda a conclusão do inquérito policial, é tratar dos prazos. Qual que é o prazo para concluir o inquérito? Esse prazo está lá previsto no artigo 10 do CPP, que nos diz que o inquérito no que tange a indiciado preso tem o prazo de 10 dias para sua conclusão. Já no que tange ao indiciado solto, o prazo são 30 dias. Gente, por que o prazo do indiciado preso é menor do que o prazo do indiciado solto? Ora, gente, é só a gente fazer o seguinte raciocínio. Qual o princípio que é a base do direito processual penal? É o princípio da presunção de inocência. Então, se aquele sujeito é presumidamente inocente, espera-se que a persecução penal em face dele corra de uma forma mais rápida. Porque que resposta estatal é essa que deixa o cara preso por vários meses, anos, e depois absolve ele, né? Então, não é isso que se espera. Então, a resposta punitiva ou a resposta absolutória tem que chegar o quanto antes, em razão quando o sujeito está preso, né, o acusado está preso. Então, uma forma de contribuir com isso é o inquérito policial sendo rápido. Né? Há de se observar se esses prazos são prorrogáveis ou não, ou seja, se é admitido, depois de encerrado esse prazo, uma continuidade das investigações por meio da prorrogação dele. O CPP, no seu artigo 10, parágrafo 3º, permite a prorrogação do inquérito quando o indiciado está solto. Vamos ler? Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade policial poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências, que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Então, a ideia é a seguinte: ao concluir o inquérito de um indiciado solto, a autoridade policial já vai mencionar que não conseguiu cumprir ou realizar todas as diligências necessárias para a elucidação de um fato, pois o fato era complexo, aquele caso penal. E, portanto, irá solicitar a prorrogação desse prazo de conclusão do inquérito policial, no caso de indiciado solto. É permitido. E aqui não se fala se essa prorrogação vai ser por mais 30, mais 60, mais 90 dias. É prorrogável a critério da autoridade judicial, que vai deferir ou não essa prorrogação. Então, é entendimento tranquilo que, no que tange a indiciado solto, é permitida a prorrogação do inquérito. Sobre o indiciado preso, o entendimento, que por falta até de previsão legal, era a de que são 10 dias e acabou. Né? 10 dias improrrogáveis, em razão da presunção de inocência, e não dava para fazer mais nada. Acontece que a lei anticrime trouxe uma possibilidade de prorrogação do inquérito policial no que tange indiciado preso. Olha como funciona. Artigo 3º-B, parágrafo 2º. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação do delegado e ouvido o MP, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Então, gente, o artigo 3º-B traz a hipótese do juiz das garantias, que é aquele que, quando provocado, atua nessa fase de inquérito policial, autorizar uma prorrogação solicitada pelo delegado, ouvido o MP, para inquéritos onde o indiciado está preso, para além daqueles 10 dias, se alcançar mais 15 dias de investigação, o que totaliza
o inquérito policial de indiciado preso de 25 dias, 10 iniciais e, se for preciso, mais 15. Destaca-se que essa prorrogação só pode acontecer uma única vez. Não pode acontecer várias prorrogações, inclusive é algo que pode acontecer em relação ao indiciado solto. Aqui somente uma única vez. E se mesmo assim a investigação não concluir e aquele cara estiver preso ainda, a parte final do artigo é interessantíssima. A prisão deve ser relaxada imediatamente. Então, se o investigado preso manter-se preso por mais de 25 dias e a investigação não for concluída, ele tem que ser solto, porque aquela prisão se torna ilegal. Interessante essa observação, assim, realmente colocando uma coerção para o Estado para respeitar o prazo daquele inquérito policial. Tá bom, a gente vai prorrogar. 10 dias estava pouco? Tá bom, vamos prorrogar por mais 15. Mas se você não respeitar, o sujeito vai ser solto. Daí é interessantíssimo. Qual que é a observação que eu tenho que fazer em relação a isso? Como vocês sabem, estou insistindo nisso muito, é o nosso atual cenário, o cenário de transição. O artigo 3º-B está suspenso, sua eficácia, assim como os outros artigos terceiros do CPP, em razão da decisão do ministro Fux, e, por tal razão, atualmente, o que está em vigor são somente os 10 dias para o indiciado preso. Beleza? Ainda tratando sobre prazo, na legislação extravagante, há alguns prazos diferentes de duração de inquérito. Por exemplo, na lei de drogas, o inquérito no que tange a investigado preso, até pela complexidade da matéria, o prazo é maior, 30 dias. E se o sujeito estiver solto, 90 dias. E em ambas hipóteses, o juiz pode duplicar o prazo. Então, em relação ao investigado preso, se o crime é tráfico de drogas, 30 dias prorrogáveis por mais 30. E em que tange a investigado solto, 90 dias prorrogáveis por mais 90. Então, o que é preciso verificar aqui é a matéria, a natureza do crime, lei de drogas. Outra lei que traz um prazo específico é a Lei 1521/51, crimes contra a economia popular. Nela, em ambas hipóteses, seja o indiciado preso ou solto, o inquérito policial deve terminar em 10 dias. Beleza, gente? Aqui no CPP, a realidade é essa, 10 e 30. 10 prazos para indiciado preso, 30 para indiciado solto. E 30 dias prorrogáveis, 10 não, enquanto não entrar para valer, passar a ter eficácia o artigo 3º-B. E sempre gosto de observar isso, o CPP trata do inquérito policial no que tange a Polícia Judiciária Civil, tá? Polícia Estadual, beleza? Polícia Civil, dos Estados-membros, melhor dizendo. Outro ponto importante sobre conclusão do inquérito policial, relatório. Encerrou, cumpriu as diligências, está na hora do delegado relatar o inquérito. O relatório nada mais é do que a peça de encerramento do inquérito policial. Está aí, é a peça elaborada pela autoridade policial de caráter descritivo, onde ele aponta, ele descreve quais diligências foram realizadas na fase investigativa. E por que eu faço questão de colocar aí, gente, que tem caráter descritivo? Pois, como a gente viu lá atrás, quando a gente tratou de natureza do inquérito, o inquérito é um procedimento administrativo. Então, ele não tem um fim em si mesmo. Então, ao final do inquérito, não cabe à autoridade policial arquivá-lo, não cabe à autoridade policial emitir um juízo de valor se aquele cara deve ou não ser condenado, absolvido. Não, ali ele tem que somente apontar as diligências realizadas. Por isso, esse inquérito tem esse caráter, esse relatório tem esse caráter de fazer apontamentos. Essa é a regra. A autoridade policial deve, no relatório, se abster de realizar juízos de valor. Mas vocês sabem, para toda regra tem exceção, essa é a realidade do direito, infelizmente. A lei de drogas é tratada pela doutrina como uma exceção. Por quê? Em relação à lei de drogas, ao relatar o inquérito, a autoridade policial deve explicar as razões explicar as razões que a levaram a classificar aquele delito. O que eu quero dizer com isso? É muito tênue a linha entre consumidor de drogas e traficante.
Ambos são crimes, né? Mas um está previsto no artigo 22, consumo, e outro está previsto no artigo 33, tráfico. Então, dentro daquele cenário, daquela investigação, a autoridade policial vai compreender se aquele caso é de consumo ou de tráfico, embora na maioria das vezes o cara diga que é consumo próprio, não é verdade? Quais são algumas coisas que o delegado vai ficar atento? A quantia da droga, o cenário onde foi localizado, se tem balança, se tem objetos que corriqueiramente são utilizados para compra ou troca de droga, de entorpecente, alguns objetos como celulares, óculos, né? Já vi um caso onde tinha vários óculos na casa da pessoa, na boca de fumo, né? Então, plásticos cortados que servem para embalar a droga. Todos esses são objetos, pertences, que contribuem para a configuração de um cenário de tráfico de droga. E, com certeza, a quantia da droga é o que é mais levado em consideração. Então, quando o delegado vai relatar e encaminhar os autos para o Poder Judiciário concluído, os autos do inquérito, ele vai ter, no que tange a lei de drogas, especificar e explicar por que, naquele caso, ele enquadrou o sujeito no artigo 28 ou enquadrou o sujeito no artigo 33, que é o tráfico. Isso é interessante e é tratado como uma exceção ao caráter descritivo do relatório. Nessa hipótese, o delegado vai ter que fazer um juízo de valor naquele caso concreto. Isso tudo que eu falei está lá no artigo 52 da Lei de Drogas. Fim dos prazos a que se refere o artigo 51 dessa lei, a autoridade de polícia judiciária, remetendo os autos do inquérito ao juízo, 1. Relatar sumariamente as circunstâncias do fato, justificando as razões que levaram à classificação do delito, indicando a quantidade e natureza da substância, do produto apreendido, o local e as condições que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente. Fechou, gente? Então, o relatório tem um caráter descritivo em regra. No que tange à lei de drogas, é uma exceção, pois o delegado terá que fazer um juízo de valor explicando as razões que levaram à classificação daquele delito. Só explicando qual que é um abismo a diferença do artigo 28 para o artigo 33. Porque no caso de consumo não há pena privativa de liberdade, né? O sujeito tem que prestar serviço à comunidade, assistir palestra. Já no artigo 33, pena mínima de 5, máxima de 15. Então é importante estar num ou no outro, né? É uma diferença gigantesca. Beleza? Ótimo. Então a gente já viu os prazos, a gente já viu o relatório destinatário dos autos do inquérito. O artigo 10, parágrafo 1º do CPP, que inclusive fala um pouco do relatório, diz para quem, depois de relatado o inquérito, o delegado vai encaminhar. Pronto, isso é seu. Vamos ver? A autoridade, ou seja, a autoridade policial, fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente. Então, segundo o Código de Processo Penal, uma vez relatado e concluído o inquérito deve ser encaminhado ao juízo competente, né? Que no caso aqui, se realmente passar a ser eficaz, será o juiz das garantias. Gente, num cenário mais célere, o correto seria o delegado já encaminhar esses autos do inquérito, se o crime for de ação penal pública, direto ao MP, porque este é o titular da ação penal, ganharia tempo. Porque quando chega esses autos lá no juiz, o juiz vai fazer o quê? Vistas ao MP, vai encaminhar os autos ao Ministério Público, porque cabe a ele decidir o que vai fazer. Tá? E em alguns estados membros, inclusive, já ocorre essa comunicação direta entre delegado e Ministério Público. Mas o CPP diz que tem que passar pelo juiz. E, recebidos os autos, o juiz vai verificar se aquele crime é de ação penal pública ou de ação penal privada. A gente já conversou aqui, quando tratou de formas de instauração, a diferença entre ação penal pública e ação penal privada. O titular da ação penal pública é o Ministério Público. Ele vai oferecer uma denúncia. O titular da ação penal privada é a vítima, o ofendido representante legal, que por meio de um advogado que ele vai contratar, vai oferecer a queixa-crime. A maioria dos crimes são de ação penal pública. É a minoria de ações penais privadas. Quais crimes que eu lembro que são de ação penal privada? Injúria simples, calúnia e difamação. O crime contra a honra, em regra, você tem que contratar um advogado e ele vai
ter que oferecer uma queixa-crime para você. Beleza? O juiz analisando isso e verificando, não, esse é um crime de ação penal privada. O que ele deve fazer? A lei diz que ele deve encaminhar ao Ministério Público? A lei diz que não. No artigo 19 diz que, se nos crimes em que não couber ação pública, ou seja, ação privada, os autos do inquérito são remetidos no juiz competente, beleza? Onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente se o pedir mediante traslado, significa mediante cópia. O que eu quero dizer com isso? Se o juiz se atentar e verificar, não, isso daqui é um crime de calúnia, é um crime de injúria simples, é um crime de difamação. Deixa esses autos no cartório do inquérito, que o advogado do requerente, do ofendido, vai até o cartório para fazer carga, né, retirar esses autos do inquérito, para ingressar com a queixa-crime. Né? Na frente a gente vai estudar que o prazo ele tem 6 meses para fazer isso, desde a autoria delitiva. Se esse cara não tiver advogado, a parte final ainda diz na possibilidade de ele pegar a cópia, né? A própria vítima pega a cópia, aí sim ela vai procurar um advogado ou uma defensoria pública, porque essa queixa-crime tem que ter essa capacidade postulatória, tem que ser um defensor técnico. Então a ideia é essa, segundo o CPP. Se o crime for de ação penal privada, aguarde-se em cartório. Na prática, seja público ou seja privado, vai para o MP, porque além de titular da ação penal pública, o MP é fiscal da lei. Aí ele vai dar um parecerzinho lá. Aguarde-se em cartório se o crime for se tratar de ação penal privada. Mas a lei diz que não. Se o juiz diagnosticar que o crime é de ação penal privada, aguarde-se em cartório a manifestação da vítima. Beleza? E se o crime for ação penal pública, aí, o titular é o Ministério Público. Ele tem privativamente o direito de ingressar com a ação penal pública. O que o MP vai fazer? Então, os autos serão encaminhados para o MP, né, remetidos ao Ministério Público, e esse, já adentrando ao próximo tópico, que são as providências adotadas pelo MP, ele terá 5 dias para se manifestar, se o indiciado for preso, e 15 dias para se manifestar se o indiciado for solto, nos termos do artigo 46 do CPP. Então, percebo que tudo tem prazo. Tem prazo para concluir o inquérito e tem prazo depois para o MP se manifestar a respeito do que ele vai fazer. E o prazo aqui também se diferencia. Lá, são 10 dias para concluir o inquérito se preso e 30 dias se solto. Concluiu, remeteu os autos ao judiciário e fez vistas ao Ministério Público, encaminhou ao promotor, este promotor terá 5 dias para manifestar se o indiciado for preso e 15 dias se o indiciado for solto. Mas o que o promotor, então, pode fazer? Gente, pode oferecer denúncia. Ótimo, é isso que ele faz na maioria das vezes? Com certeza é. Mas é a única hipótese? Não. Vamos olhar aqui. O que o promotor pode fazer, gente? Temos 5 possibilidades. Primeira, formalizar acordo de não persecução penal. É uma novidade, né? Recentemente introduzida para a lei anticrime. É uma hipótese que a gente vai estudar, de realmente, se preenchidos os requisitos, o promotor formalizar esse acordo e propiciar que aquele sujeito sequer seja denunciado, se ele confessar o delito e se enquadrar nas outras hipóteses que a gente vai ver. Então, o acordo de não persecução penal é uma medida consensual, evitando o desgaste de um processo. Outra coisa que ele pode fazer, oferecer denúncia. E, de fato, ele vai ingressar com a ação penal em face daquela pessoa que vai ser denunciada, para ocorrer todo um trâmite processual. Outra coisa que ele pode fazer, determinar o arquivamento do inquérito. Arquivamento a gente vai estudar na nossa webconferência e vai falar como que funciona essa ideia de arquivamento. O que mais que o promotor pode fazer? Uma dessas possibilidades, requisitar novas diligências. Aqui, a gente vai abrir o CPP, porque a gente não vai falar mais disso, para ler o artigo 16 do CPP. Olha lá o que diz o artigo 16. O MP não poderá requerer a devolução do inquérito ao delegado, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Então, qual que significa essa ideia de novas diligências? Pode ser qualquer diligência? Não. Ela tem que ser imprescindível. Então, imagine o seguinte, a autoridade policial encerrou o inquérito, concluiu, relatou, encaminhou ao judiciário. Opa, o juiz, crime de ação penal pública, MP. MP abriu
foi folheando e viu que alguém que foi citado lá, que segundo os olhos do promotor, que é titular da ação penal pública, era essencial que aquela testemunha tenha sido ouvida, não foi. O que o promotor vai fazer? Requisitar diligências à autoridade policial. Precisa ser ouvido fulano de tal. Ele pode fazer isso? Pode. Aí vai ser realizada a diligência, depois retorna os autos ao Ministério Público, aí o promotor vai decidir qual providência ele vai tomar entre elas. Então, em um primeiro momento, ele pode requisitar novas diligências. E, por fim, o que o promotor pode fazer? Requerer declínio de competência. Aqui eu coloco um asterisco para explicar o que significa essa ideia de declínio de competência. Imagina o seguinte, promotor da justiça, quando a gente fala em promotor, estamos vinculando a justiça estadual, fórum, comarca. Quando a gente fala em justiça federal, quem atua perante a justiça federal é o Ministério Público Federal, é o procurador da República, né, que também é MP, mas lá a gente utiliza a expressão procurador. Mas vamos pensar que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, promotor de justiça, recebeu os autos do inquérito e foi folheando e percebeu que era um caso de tráfico de droga, mas não era um tráfico local. Ele percebeu ali que existia elementos que envolviam a transnacionalidade. A droga que foi encontrada estava embalada e nessa embalagem tinha nomenclaturas de origem castelhana. Ele falou, opa, isso daí demonstra transnacionalidade. Em meu sentir, esse caso tem que tramitar lá na Justiça Federal, porque é um tráfico internacional de drogas. Não cabe a mim oferecer denúncia se esse caso é um crime federal. Quem deve oferecer denúncia, creio eu, é o Ministério Público Federal, por meio do Procurador da República, lá perante a Justiça Federal. Então, nesse cenário, onde o promotor, ao receber os autos, vê que aquele juiz pelo qual ele atua, naquela vara, é incompetente para que ele julgar o caso, ele vai fazer um pedido de declínio de competência, dizendo, excelência, este caso o senhor não é competente para julgar, pois se trata de justiça federal. Então, essa é uma ideia interessante sobre requerer o declínio de competência. É uma providência que também pode ser tomada pelo Ministério Público. Então, onde eu coloco, caso o promotor de justiça entenda que o juízo perante o qual atua não é dotado de competência para julgar o feito, deve requerer ao juiz que remeta os autos ao juiz natural, ou seja, ao juiz competente. Excelente, trata-se de tráfico internacional de drogas. Remete-se os autos ao juiz federal, pois eu não posso oferecer denúncia nesse caso. Beleza? A respeito, repito, de arquivamento, teremos uma aula específica para tratar sobre o tema. Por hoje é só, esta é a conclusão do inquérito policial. Um abraço, tchau.